Maravilha. Abra sua Bíblia aí, no livro de Jó, capítulo de número 1. Tem livro de Jó na sua Bíblia? Obrigado. Jó, capítulo de número 1. Nós vamos ler alguns versículos. E eu quero dirigir essa palavra hoje aos pais aqui presentes. Hoje é dia do pai, não é? E a palavra vai ao pai, mas também às mães. Não é? Hoje vamos falar um pouco, aproveitar essa data e falar um pouco sobre sinais de uma paternidade saudável. Sinais de uma paternidade saudável. Nós falamos muito sobre paternidade, né? Somos filhos do Senhor, reconhecemos que somos filhos de Deus. Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, que você é filho de Deus, né? Difícil ver Deus como pai. Alguns de nós, depende da criação que tivemos, crescemos tendo a ideia de que Deus é um pai carrancudo, bravo, que quer nos castigar a qualquer momento, que pode, né, nos lançar no mar do inferno. E a gente tira, às vezes, aquela ideia de que Deus é pai e Ele é maravilhoso para com cada um de nós. Não é? Então, hoje eu quero que você tenha essa certeza e traga isso para você. Mas, mais do que falar da paternidade divina, eu quero falar da paternidade humana. Eu quero falar da nossa paternidade, do nosso padrão de pais e filhos que devemos ser. E nada melhor do que usar a ideia de Jó. A gente fala muito do sofrimento de Jó. A gente fala bastante da obediência de Jó, né? Porque todo mundo sabe que Jó era um homem íntegro, bom e que se desviava do mal, né? Todo mundo sabe isso aí de Jó. Todo mundo sabe que Jó foi bastante paciente. Todo mundo sabe que Jó, lá no final de tudo, declarou, dizendo assim: eu antes conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, não é? Mais alguns versículos que a gente gosta de Jó, não é? É quando Jó diz assim: eu sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, não é? Mas a gente não olha para a paternidade de Jó. Poucas pessoas eu acho que na minha vida, uma vez, Dri, pega um guardanapo para mim, filho, eu derrubei água aqui. Peço. Fiz caquinha. E a gente fala muito pouco da paternidade de Jó. Então eu queria hoje observar a paternidade de Jó e fazer um paralelo com as nossas vidas. Um paralelo com com a nossa família de hoje. Não é? Nós estamos vivendo um tempo de inversão de valores. Vivemos um tempo hoje em que os valores estão totalmente invertidos. Nós estamos gostando de coisas e desgostando de pessoas. Nós estamos vivendo um tempo em que o certo está começando a ser chamado de errado e o errado de certo. Então, de tempos em tempos, a família precisa se levantar e colocar em ordem a nossa casa, colocar em ordem a nossa família, colocar em ordem aquilo que é necessário, trazer de volta para dentro da nossa casa os conceitos. Nossa, filha, é só um papel. Foi aqui, meu amigo. Deixa aí, pronto. Deixa aí. Obrigado. Nós vamos trazer de volta para dentro da nossa casa os conceitos corretos de família, de criação de filhos, de casamento, de tudo aquilo que diz respeito à nossa casa e à nossa família. Então hoje eu queria que você prestasse bastante atenção. Eu quero ser rápido e conciso, mas eu tenho alguns detalhes da vida de Jó que eu gostaria de retratar junto com os irmãos e que cada um de vocês observassem isso, não é? Abre aí então Jó capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 5. Vamos ler juntos? Ok? Acompanhe aí a leitura comigo. Quem sabe e está mais tempo aqui conosco, sabe que o pastor gosta de pregar de Bíblia aberta, então mantenha sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo aquilo que nós vamos ler no texto, ler nas escrituras e meditar sobre elas. Não feche sua Bíblia, tá bom? Guarde ela abertinha aí, que a gente vai falar um pouco mais sobre esse texto. Vamos ler. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas.
Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus e em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então veja, nós, nesse primeiro 5 versículos da vida de Jó, dá uma descrição completa de tudo aquilo que Jó era como pessoa. Ele era um homem bom, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Fala de suas riquezas, da sua grandeza, quantas coisas ele tinha: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, então são 1.000 bois, porque eram 500 juntas, são 2 bois juntos, então são 1.000 bois, mais 500 jumentas. Esse homem era muito rico. Ovelha era muito bom, mas quem tinha camelo e jumenta estava bem na cena. Estava bem na cena naquela época. E Jó então era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia fala de quem ele era, temente a Deus, do que ele tinha, e fala também dos empregados que ele tinha. Diz a Bíblia que tinha muita gente ao seu serviço. Muita gente ao seu serviço. E depois a Bíblia começa a falar um pouco sobre a família de Jó, os filhos de Jó. 10 filhos tinha Jó, 7 meninos e 3 meninas. Naquele tempo a turma fazia filho mesmo, né? A turma não perdia tempo, não. Quem é de família grande aí? Deixa eu ver. Quantos irmãos você tem? 3 meninos e 3 meninas. 6? Yes. 6, uau. Com você 7, não? Comigo 6. 6, ok. Ok, e você também? 9 meninas e 3 meninos. Uau, Uau. 12. O povo de hoje... Passou, Jó. Passou, Eu né? sabia que eu ia falar isso. Quem mais tem família grande? Deixa eu ver. Eu só tenho eu e minha irmã. Só eu e minha irmã. Eu tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Com você 6? Uau, isso aí. Maravilha, tem gente que tá trabalhando firme ainda. tem que ter fé, né? Tem que ter fé hoje para ter esse tanto de filho, né? O Elver também, tá? Parou, Elver? Parou? Estou perguntando que ele tem mais aí para vir, né? Então, veja, nós temos que analisar um pouco sobre os filhos de Jó, sobre a forma como Jó tratava e cuidava dos seus filhos. Quando nós lemos aquilo que os filhos de Jó faziam, nós vamos entender um pouco sobre a nossa casa e a nossa família também. Então, eu queria que você atentasse para esse texto. Lá no comecinho, quando ele vai falar dos filhos de Jó, ele diz assim: seus filhos iam à casa um dos outros. Veja, uma paternidade amorosa e equilibrada, pais amorosos e equilibrados, vão gerar filhos que vão ter relacionamentos saudáveis entre eles. Era muito interessante que são 10, e a Bíblia diz que eles, né, se reuniam, né, e faziam banquetes, cada um por sua vez. Cada um fazia de vez em quando um banquete na sua casa e convidava todos os irmãos. Vamos ser sinceros, eu tenho só uma irmã. De vez em quando dava uns pega para capar em casa, só eu e ela, não é? Dava umas brigas de galo lá, não é? E ela é mais velha que eu e mais forte. A minha irmã sempre foi mais fortinha, eu sempre fui magrinho, igual meu filho Abner, que está aqui tocando aqui. Eu com 15 anos eu tinha 55 quilos. Então ela era bem magrinho, bem magrinho. E ela sempre foi fortinha. Então ela batia em mim. Porque aí eu perdi minha mãe muito cedo, não é? Com 5 anos minha mãe faleceu. Então a minha irmã ficou como mãe, não é? E uma menina de 10 anos não consegue ser mãe de um menino de 6, não é? Então, para me segurar, ela me batia, né? Mas batia mesmo. Aí, quando eu cresci, eu comecei a tentar bater nela, mas não conseguia assim mesmo, né? Mas ela sempre foi bem mais forte do que eu. E eu não conseguia bater nela. Mas dava brigas homéricas, assim, de ela vir atrás de mim de cabo de vassoura, eu correr com ela com a faca atrás dela. Pegar aquela faca de cozinha, não tinha nem ponta, eu vou te matar! Coisa de louco, né?
Coisa de louco. Mas nas famílias é muito comum acontecer esse tipo de situação entre os irmãos. Só eu que brigava com a minha irmã, não? Tinha briga na sua casa com seus irmãos ou não? Um pouquinho. Não um pouquinho, né? Você pegou minha boneca, você pegou minha roupa. Né? Mulher, então, quando uma pega a roupa da outra, então pronto. Aí o barraco está armado, né? O negócio está feio. Então veja, os filhos de Jó, eles viveram num contexto, a gente pode perceber aqui que Jó e sua esposa tiveram um cuidado na criação desses filhos, a ponto de os 10 poderem fazer banquetes em suas casas e trazer os seus irmãos. Não havia ali ou aquela ideia de assim, não, mas o Zezinho não, o Zezinho não vem, o Zezinho não vem, o Zezinho dá muito trabalho, o Zezinho vai... o Zezinho eu não converso mais com ele, faz 5 anos, pastor, que eu não converso com meu irmão, faz 10 anos que eu não converso com meu irmão, eu saí do Brasil, nunca mais conversei com meu irmão. Na vida de Jó nós não vemos isso. Por quê? Porque havia ali na casa de Jó uma paternidade saudável. Jó e sua esposa, os pais, eles foram aqueles que criaram seus filhos e prepararam eles para estabelecer relacionamentos saudáveis com seus irmãos e com as pessoas de fora. Pais que tratam os filhos com igualdade, que é difícil, né? Você tem uma família com 10 filhos, 12 filhos, 9 filhos. A gente sempre tem, a gente que é filho, tem aquela impressão de que há um filho que é favorito. Né? Há um filho que é favorito. A mãe gosta daquele, o pai gosta daquele. Há uma história na Bíblia, que é a história de Jacó e Esaú, seu irmão. A Bíblia diz que Jacó era muito amado pela mãe e Esaú era muito amado pelo pai. E aí o que aconteceu? Criou-se contenda entre os filhos, a ponto de Jacó passar a perna em Esaú para poder tomar dele a sua primogenitura. Então, quando os pais tratam filhos de formas diferentes, você gera crianças que não vão aprender a ser amáveis, seguras e bem resolvidas nos seus relacionamentos. Ele vai sempre achar que ele está sendo menosprezado por conta daquele que parece que é mais bem tratado do que os outros. Jó tratava bem os seus 10 filhos, a ponto de os 10 poderem se reunir sempre e estarem juntos. Eu já vi situações, eu vivi e já vi situações em que filhos não conversam, entre irmãos não se conversam mais por conta da forma como o pai criou, da forma como o pai ajudou um, não ajudou o outro, deu alguma coisa para um e não deu para o outro. Então, papais e mamães queridos, não façam diferença entre seus filhos. Por mais que um seja difícil, o outro seja mais tranquilo, não faça diferença, porque quando você faz diferença entre seus filhos, você gera um ambiente competitivo e desleal entre os irmãos. Porque criança não sabe competir sem ser desleal. Ela vai tentar passar a perna no outro. Ela vai tentar chegar primeiro, ela vai puxar o irmãozinho pela camisa quando corre, ela não consegue, ela precisa vencer. Ela tem a ambição de vencer, e para vencer às vezes ela se torna desleal com o irmão, ela se torna desleal com a família ou com a pessoa que está ao seu lado. E essas crianças normalmente, elas vão passar a culpar o seu irmão pelos problemas que ela tem. Porque meu irmão, o senhor ama mais ele, então eu sou triste. Não, você é triste porque você é triste, não é porque a gente ama mais. Pai, a gente não consegue diferenciar isso. Mas às vezes as crianças sentem isso, que são mais bem tratadas por um pai ou pela mãe, ou que são mais bem tratadas que o irmão. Não deixe isso acontecer na sua casa. Não deixe isso acontecer na sua família. Trate os seus filhos da mesma forma, todos eles. Quem tem que apanhar, apanha. Quem tem que ser corrigido, corrige. Quem tem que ser abençoado, abençoa. Quem tem que receber o carinho, receba. Mas tem que tratar todos da mesma forma possível. Porque senão você cria filhos que vão competir entre eles. Isso não é bom. Amém? Amém. Quando os pais fazem diferença entre os filhos, então eles geram um ambiente competitivo e desleal. Não faça isso com seus filhos. Ensine. Trate seus filhos para serem pessoas que vão cuidar daqueles que estão ao seu redor. Essa é a primeira coisa que eu queria dizer para você hoje. Não é? Eles iam à casa um dos outros e estavam bem fazendo isso. Hoje nós vivemos um tempo difícil, irmão. Depois que inventaram essa porcaria desse celular e a gente começou a dar isso para a criança, assim, eu estava vendo um psicólogo outro dia, eu não sei vocês pais, né? Olha, deixa eu dar um toque para você. O YouTube, o Instagram,
as mídias sociais, elas têm muita coisa, muita coisa. Tem coisa divertida, tem coisa que a gente não deve ver e tem muita coisa para a gente aprender também. A gente tem que selecionar o que a gente assiste, o que a gente vê, o que a gente... Qual o tempo que você gasta com rede social e o que você vê na rede social. E na rede social você pode encontrar. Então, senhores pais, procurem bons psicólogos nas redes sociais. Tem muito psicólogo bom na rede social ensinando a cuidar do filho, a criar do filho, a educar o filho, a corrigir o filho, a falar com o filho. Tem muita coisa boa para você aprender. Hoje, com essa questão de celular, nós criamos a ideia de que o celular pode ser babá, né? Que um tablet pode ser babá. E não pode ser babá dos nossos filhos. Não pode ser babá dos nossos filhos. Ah, eu dou o tablet para ele porque assim ele fica quieto. Não, você tem que ensinar ele a ficar quieto sem tablet também. Né? Você tinha tablet quando você era criança, você ficava quieto. Não, né? Meu pai não precisava nem... Meu pai nunca me bateu. Meu pai nunca me bateu. Minha mãe era violenta. Minha mãe era violenta. É pernambucana, daquela brava. Tacava chinelo, prato, panela, o que tivesse na mão. O que tivesse. Ela, na hora que ela ficava nervosa, ela fazia assim. O que ela agarrava, voava. Entendeu? Não tinha conversa. Não tinha conversa. E ela decretou que em casa era democracia geral, justiça. Assim. Um apanha, o outro apanha também. Mas eu não fiz nada, mas vai apanhar também, para não rir. Era assim, para não rir do outro, entendeu? Porque a gente ri, né? A gente ri, não ri. O irmão tá apanhando, a gente dá risada. Dançou. Ela, não, peraí, dá para apanhar os dois. Vai chorar, chora junto, vai rir junto. Eu não gostava dessa situação, mas fazer o quê? Era assim que funcionava. Mas meu pai nunca me bateu. Nunca bateu em mim nem na minha irmã. Mas ele olhava e a gente já sabia o que tinha que fazer. Se ficava na sala, se saía da sala, se ia para o banheiro. Parece que estava escrito no olhar dele o que tinha que fazer. Ele olhava assim. Vazava, eu vazava. Eu tinha um medo do meu pai. Nunca apanhei, mas tinha um medo dele. Eu tinha um medo. Meu pai era moreno, negro, tá bom? Eu não tenho preconceito. Minha família, da parte do meu pai, todinha é negro. Meu bisavô era escravo. E ele era um negão. 3x4, dessa altura assim, tinha uma mão assim, parecia uma raquete. Eu falei, se ele der com essa mão no meu bumbum, vai quebrar minhas pernas, eu pensava assim. Então eu corria dele, tinha medo dele, tinha medo de apanhar dele. Mas ele nunca quis bater na gente, mas ele falava e a gente obedecia. Ele chegava e a gente parava. Então, hoje, com essa questão de internet, de celular, de tablet, de televisão, hoje a gente quer terceirizar isso, e não dá para terceirizar. Não dá para terceirizar. Televisão não educa nossos filhos. Internet não educa nossos filhos. Aliás, gente, cuidado com a internet. Cuidado com a internet. Tem crianças de 7 anos viciadas em pornografia por conta de ter celularzinho na mão. Viciadas. Tendo que ser tratada psicologicamente para não mexer mais com isso. Não é a idade da criança estar vendo isso. Amém? Amém? Então as crianças de hoje, elas aprenderam que elas têm que amar coisas. Pergunta para os filhos de hoje, eles querem ter coisas. Ele quer ter o celular, ele quer ter o tablet, ele quer ter o brinquedo, ele quer ter o carrinho, ele quer ter não sei o quê, ele quer ir para cá. Eles aprenderam a amar coisas e deixaram de amar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas e usar as coisas. Hoje a criança quer usar o pai, ela quer usar o adulto, ela quer usar aquele que está em casa para benefício dela. Né? Quantas crianças você vê que às vezes faz birrinha? Se você não me der o celular agora, eu vou chorar. O pai está assistindo televisão e vai para frente da televisão, assim, para tampar a televisão. Você não vai assistir televisão, por que você não me dá o celular? Ele quer amar as coisas e usar as pessoas. Nós temos que tomar cuidado com isso, senão a gente entra num plano de vida que não vai ser saudável para eles e nem para nós no futuro. Outra coisa interessante na família de Jó, que eles faziam banquetes. Cada um por sua vez, quer dizer, cada um fazia um banquete na sua casa de vez em quando. Tinha reunião de família na família de Jó e era assim. Hoje a reunião é lá na casa do Zé, amanhã na casa do João, depois de amanhã, semana que vem, na casa do Joaquim. E assim eles iam de casa em casa, reunindo toda a família. Percebe-se claramente nesse texto, né, que os irmãos tinham um coração generoso e pronto para servir e abençoar o próximo. Nós estamos criando nossos filhos hoje para serem egoístas. Tudo é meu, eu que mando, eu que faço, eu que quero, eu que vou, eu que decido. Não deixe seu filho decidir o que ele vai fazer.
Não deixe seu filho decidir que hora que ele vai dormir. Não deixe seu filho decidir que dia que ele vai na escola. Não deixe seu... Criança não está preparada para decidir nada. Nada. Nem o que gosta e o que não gosta. Quem tem que decidir somos nós, os pais. Nós temos que decidir a hora que ele vai dormir, a hora que ele vai comer, a roupa que ele vai vestir. Tem criança hoje de 2 anos ditando para a mãe que roupa que ele vai pôr. Eu não quero pôr essa roupa, vou. Menos, querido. Menos, querido. Vai saber fazer assim. Por quê? Se a gente não fizer isso, nós vamos criar crianças disfuncionais. Adultos que não vão saber viver em sociedade. Adultos que não vão saber viver numa sociedade de forma saudável, de forma normal, de forma alegre. Veja os filhos de Jó. Eles eram generosos, prontos para servir e abençoar os seus irmãos. Ensine seus filhos a serem generosos. Treine eles para aprender a doar. A criança não pode pensar só em me dar, ela tem que também dar para os outros. Ensine seus filhos. Em casa, sempre que se levava brinquedo novo, época de Natal. Vai ganhar meia dúzia de brinquedo. Eu chamava os 2 e falava, vai lá agora, nos seus brinquedos, faz uma rapa e vê o que nós podemos doar para as crianças. Não era eu que ia escolher, não. Era eles. Vai lá nos seus brinquedos. Você está ganhando brinquedo novo? Tô. Então vai lá nos seus brinquedinhos, escolhe uma meia dúzia, nós vamos levar lá para a igreja, nós vamos levar lá no orfanato, nós vamos levar para a criança pobre, nós vamos... Já fui com eles debaixo da ponte entregar os brinquedinhos dele para aquelas criancinhas que estão debaixo da ponte. Eles entregar. Tem que aprender a abrir mão. Tem que aprender a doar. A criança tem que aprender a abrir mão também das coisas. Não achar que ele é dona de tudo e de todos. Não ensine seus filhos apenas a arrumar a própria cama. Ensine ele a arrumar a cama do irmão de vez em quando. Se doar para o irmão. Porque senão a criança vai dizer, não, eu fiz a minha parte. Agora meu irmão, né? Problema dele. Cada um vai fazer a sua parte. Mas de vez em quando, você vai se doar para o seu irmão. Hoje é dia do Joaquim arrumar a casa toda. O Joaquim vai arrumar a caminha dos 2, 3 irmãozinhos dele. Amanhã é dia da Maria. A Maria vai arrumar. E no dia a dia comum, cada um arruma a sua. Ensine seu filho a doar-se, a entregar para os outros, a tratar os outros como ele gostaria de ser tratado. Ajude a ajudar seus irmãos com a lição de casa. A ajudar seus irmãos a fazer um lanche. Eu vou fazer um lanche para mim. Aproveita e faz para o seu irmão também. Eu vou fazer Aproveita e faz para o seu irmão também. Mas pai, meu irmão sabe fazer. Faz. Amanhã seu irmão vai fazer para você. Entenda, nós precisamos ensinar nossos filhos a também doarem, a se doarem, a fazerem pelos outros. Não esperar só que os outros façam por eles. Criança quando nasce, gente, ela não enxerga nada além do que o seu estômago. Tá? Ela não tem nada na cabecinha dela, não tem mais nada dentro do que o estômago. Estômago vazio, ela chora. Se o estômago está cheio e dói, ela chora também. E se ela suja a fraldinha, ela chora. E quando acontece isso, quando você que já foi pai aqui, você sabe disso. Criança chorou, o que a gente faz? Corre lá para arrumar. Corre lá para atender. Quer mamazinho? Quer arrumar a fraldinha? Quer não sei o quê? Ela cresce e ela tem que desmamar disso. Porque senão ela acha que todo o mundo gira em torno dela. E o mundo não gira em torno de você. Não é? O mundo não gira em torno da gente. Senão a gente não fala não para a criança em casa, quando chegar lá na vida, que ela te tomar 1 não, 2 não, 3 não na vida, é o que a gente vê hoje, infelizmente, acontecendo. Jovens de 15, 16, 17 anos, tirando sua própria vida, por quê? Porque a namoradinha largou dele. Vai ser da minha vida agora. É a primeira namorada, você ainda vai viver muitos anos ainda pela vida. Não é? Mas por quê? Porque não aprendeu a ouvir não. Esses dias no Brasil, um moço de 16 assassinou uma moça de 15. Porque a mocinha não queria mais namorar com ele. Esse menino aprendeu a ouvir não na casa dele. Esse menino aprendeu. Não aprendeu. Então nós, pais, nós temos essa responsabilidade de criar os nossos filhos para serem pessoas generosas, prontas para servir. Ensine seus filhos a honrar as pessoas. Ensine seus filhos a honrar, não só pai e mãe, mas também aqueles que estão ao redor. Ensine seus filhos para honrar. Esses tempos atrás, aconteceu comigo.
estávamos na igreja e uma criança fez bagunça e eu chamei e disse, só não pode fazer isso. E ele, tá bom. Vazou, foi lá na mãe. A mãe disse, não, pode fazer sim. Ele voltou, olhou para mim e continuou fazendo. Minha mãe disse que eu posso fazer. Eu disse, amém? Se a sua mãe pensa assim, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Quem perde? Eu ou ela? Ela. Quem perde? Eu ou ela? Eu fico triste, mas eu não perco nada. Não é meu filho. Mas ela perdeu a oportunidade de ensinar seu filho a honrar as pessoas, os mais velhos. Ela perdeu a oportunidade de ensinar seu filho a honrar a figura do pastor, porque ali era a igreja, eu era pastor, eu estava como pastor naquele momento. Esse menino nunca vai ouvir um pastor na sua vida, porque ele disse assim, não preciso ouvir pastor, eu preciso ouvir minha mãe. Eu não preciso dar atenção para o pastor, eu preciso dar atenção para minha mãe. E toda vez que alguém corrigir ele, ele vai correr para aquele que deixa ele fazer o errado. Então, cuidado como você cuida, conforme você educa, conforme você cria, conforme você trabalha a educação do seu filho. Ensine ele a honrar as pessoas. Filhos têm que aprender a honrar as pessoas. Quando você era pequenininho, chegava os tios em casa, o que você fazia? Bença tio. Bença pai. Bença mãe. Bença. Nós perdemos essas coisas pequenas. Parece hoje assim, isso não faz diferença. Faz. Pastor, agora o senhor quer que eu mande meu filho de 20 anos pedir bênção quando ele chegar? Não precisa fazer isso, mas ensina ele a honrar adultos, a honrar outras pessoas, honrar os de fora principalmente. Tem criança que não honra o pai em casa, depois sai na rua, não honra os adultos também que ele encontra. Não honra o professor na escola, não honra ninguém. Não honra ninguém. Por quê? Porque ele sabe que não precisa honrar ninguém. Em casa ele deita e rola, e aí ele acha que na rua ele deita e rola também. E aí sabe o que Provérbios fala para nós? Que o pai e a mãe que nega a vara ao seu filho será envergonhado. Que vergonha que dá quando a criança faz alguma coisa na rua, não é? Meus filhos já aprontaram já. E aí vem alguém e fala assim, olha lá o que seu filho está fazendo. Que vergonha. Que vergonha. Então, não seja envergonhado. Seja você o autor da sua vida. Controle aquilo que está ao seu redor. Você vai poder criar seu filho de forma melhor e ser mais abençoado. Esses dias um psicólogo, eu estava ouvindo um psicólogo, e ele estava falando sobre a síndrome das crianças de hoje que não estão acostumadas a ouvir não. Elas estão acostumadas com as coisas fáceis. Por exemplo, elas pegam um tablet, um celular como esse, e é incrível a interação que eles têm com esse negócio, porque parece que eles nasceram apertando já isso, são mais rápidos do que a gente para buscar essas coisas, e lá em casa sempre as crianças nos ajudaram. Filho, acha para mim um negócio aí. Em 2 minutos eles acham, e a gente fica o dia inteiro procurando e não acha. Não é? Mas eles falaram dessa situação que o psicólogo falava que essa ideia do celular, da televisão, né? A criança fica assistindo o desenho, então quando não está bom o desenho ela troca, quando não está bom o filminho ela troca, quando não está bom ela troca. Então ela nunca nada não está bom na vida dela, tem que sempre estar tudo perfeito. É o filme perfeito, é o desenho perfeito, é a comida perfeita, é a roupa perfeita. E aí o pai fala não, ela, o pai reclama, o vizinho, por quê? Porque ela acostumou-se a tudo dar certo na vida dela. Quando não está bom, ela troca. É uma pessoa que não vai conseguir se relacionar com ninguém, ele falava. Porque o dia que ele se relacionar com um amigo, e o amigo falar não para ele troca de amigo. Ele troca de desenho, troca de amigo. O dia que o pai fala não para ele, gente, eu vi um vídeo esses dias, eu queria trazê-lo, não consegui. Um menino de 14, 15 anos, acho que é daqui, um americano, é um TikToker, parceiro seu. Mas você é bênção, ele não é. Um menino de 14, 15 anos, e ele, famoso lá no TikTok, eu não conheço, mas dizem que é famoso. Hoje está cheio de famoso assim, né? Tem um monte de famoso, você nem sabe quem que é, mas ele é famoso. Eu não acompanho isso. Mas ele dando uma entrevista para um programa americano,
E ele dizendo assim, não, eu não ouço a minha mãe. E o cara falou assim, como assim você não ouve a sua mãe? Eu não falo com a minha mãe. Você não fala com a sua mãe? Por quê? Porque ela não é relevante. Ela não tem seguidores. Eu tenho mais seguidores do que ela. Então, por que eu tenho que falar com ela? Ela não tem tantos seguidores como eu. Então, eu sou relevante. O outro que tem mais seguidores do que eu é relevante. Mas a minha mãe não tem seguidores, então ela não é relevante. Eu não converso com ela. Assim. E é verdade isso, ele não conversa mais com a família. 13, 14 anos, ele começou a ganhar dinheiro com a internet, não sei o quê, tal. E está nessa. Não converso com a família. Não converso. Minha mãe não é relevante. Quer dizer, agora se eu não tiver seguidor, tá feio o negócio para nós. Para mim tá feio, eu tenho meia dúzia de seguidores. Eu nem sei usar isso direito. Não é? Então nós temos que tomar cuidado, porque é uma geração que está vindo com uma cabeça, com uma criação que não é nossa. Não foi a mãe e o pai que educou ele, foi a TV. Se ele tivesse sido educado pelo pai e pela mãe, ele não faria isso. Ele não faria isso. Então, pega teu coração aí, agarra isso. Você precisa cuidar dos seus filhos. Outra coisa interessante desse texto diz assim, que eles mandavam convidar as 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Veja, tinha 7 irmãos e 3 irmãs. As irmãs, provavelmente aqui, ou não eram casadas, ou talvez fossem até casadas e tivessem as suas casas, seus maridos, a sua própria família. Mas a Bíblia diz que os filhos davam os banquetes e chamavam os outros, inclusive as irmãs, e talvez a família das irmãs, para estar com eles naquele banquete. Então, naquele tempo, as mulheres acompanhavam seus maridos. Se elas eram casadas, se o marido dela fosse no banquete, ela ia, senão ela não ia. Não tinha conversa. Aí, meu irmão, mas não vai. Não é? Não tinha essa conversa. Os irmãos convidavam as irmãs também. Então, filhos bem resolvidos, cultivam seus relacionamentos com os irmãos e fazem questão de ter todos próximos. Todos próximos. Nós temos que aprender a entender essa dinâmica de cuidar dos nossos filhos para que eles aprendam a andar juntos. Eu lembro que tinha um vizinho onde eu morava, quando eu era pequeno, e aquele homem tinha também uma penca de filho. Tinha uma meia dúzia de meninos lá. E aqueles meninos eram uma máfia. Aquilo era uma gangue. Porque eles andavam junto, e um defendia o outro, e ninguém mexia com eles. Porque se você brigasse com um, você apanhava dos 6. Era assim. Mas por quê? Porque o pai falou assim, vocês são uma família. Seu irmão, você protege. Seu irmão menor, você ajuda. O pai educou dessa forma. Então, os meninos, para arrumar, eles saíam para a rua para arrumar encrenca também, que as meninas eram terríveis. Né? Mas era um problema você arrumar encrenca com eles. Porque eles andavam juntos, não tinha essa conversa. Era tudo irmão, brincava lá e tal. Mas na hora que dava alguma coisa errada, eles se juntavam e se tivesse um inimigo para enfrentar, eles enfrentavam junto. Então nós temos que treinar nossos filhos para isso. Cuidar dos seus irmãos. O Abner sabe, ele tem que cuidar da irmã dele. E ele cuida. E se não cuidar, apanha os dois. Apanha os dois. Então ele cuida. Ele guarda, ele fica observando, ele fica vendo, né? Às vezes eu ponho ele de guarda lá em casa, vou trabalhar. Não vai mexer no celular essa menina. Eu tiro o celular. Tomo o celular. Esse dia ficou uns par de dias sem. Né, filho? Deus abençoe sua vida. Ficou uns par de dias sem. E às vezes a gente vai sair de casa, eu falo para ele, eu dou o celular para ele, só fica o celular da sua irmã aí. Não dá para ela o dia inteiro. E ele não dá. Pronto. Acabou. Dançou. Ficou sem. É ou não é? É ela. Carinha dela. Só lá com os dedinhos. Olha os dedinhos. Sei como é que mexe tanto nesse trem. Então veja, os filhos projetam os relacionamentos dos pais nos relacionamentos deles. Então a forma como a gente se relaciona em casa tem muito a ver com a forma como os nossos filhos vão relacionar entre si. Então se nós somos pais daqueles que são violentos, que gritam, que esperneiam, nossos filhos vão se relacionar da mesma forma. Eles vão repetir o relacionamento dos pais no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida. A forma como você cria seu filho, ele vai criar o filho dele também. Então, cuidado como você faz isso. É importante a gente ter essa preocupação
preocupação de que aquilo que eu sou hoje, meu filho vai ser amanhã. Amanhã. Em casa, nós discutimos também. Né? A gente pensa que, ai, pastor não briga. Pastor briga também. Né? Pastor discute, que a mulher discute também. Só que a gente procura não aumentar o volume. A gente tenta discutir dentro do quarto. A gente não discute no meio das crianças. Aí a Direle, quando ela era pequenininha, né? Pequenininha assim, criança de 3, 4 anos. Às vezes a gente saía de uma festa e estava empolgado e a gente começava a conversar e falar alto. Nossa, que festa gostosa, que legal, aniversário do fulano. O que foi, né? Vocês estão brigando. Não, nós estamos conversando. Não, mas vocês estão falando alto. Porque ela entendeu, ela aprendeu que a gente conversa sempre baixinho. O dia que grita, ela acha que está tendo um carnaval. Um carnaval. E não era só uma conversa, a gente está só assim. Né? Mas quando a gente vai conversar, e ela tem ela fala até hoje isso, né? Mas ela fala assim, mas quando o pai vem falar com a gente, o coração da gente treme. Né? Então ela tem temor. Tem temor. Tem temor. Ela sabe que aquilo que eu vou falar com ela é sério. Ela sabe o momento da seriedade, sabe o momento da brincadeira. Agora, eu abraço, eu beijo, eu pego no colo, eu brinco, eu rolo no chão com eles, eu brinco de jiu-jitsu, claro, agora estou perdendo para ele, está maior que eu, estou parando um pouquinho, dá dor nas costas. Mas sempre brincamos, sempre lutamos, mas a gente brinca na hora de brincar, mas é sério na hora da seriedade, na hora de chamar a atenção. Então veja, os filhos sempre vão projetar nos seus relacionamentos aquilo que os pais fazem. Os filhos de Jó convidavam as suas irmãs, porque eles tinham dentro da casa dele o pai e a mãe que tinham um relacionamento, que cuidava de todos e fazia com que todos andassem juntos. E outra coisa, e agora aqui eu vou chamar o papai para conversa. No finalzinho desses versículos que nós lemos, diz assim: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó aos seus filhos e os santificava. Papai, aqui é com você agora. Você precisa aprender a exercer a sua autoridade como pai e autoridade como sacerdote sobre os seus filhos. Nós, pai, temos que usar da nossa autoridade como pai e como sacerdote. Você é a autoridade espiritual sobre a sua casa, papai. Você é a autoridade espiritual sobre a sua família. Você é o primeiro pastor da sua casa. Eu sou o pastor da igreja, você é o pastor da sua casa. E você precisa pastorear essas ovelhas que Deus colocou nas suas mãos, a sua mulher e os seus filhos. A nossa obrigação, cabe a nós, é para nós. A Bíblia diz que Jó santificava seus filhos. Como que é isso, pastor? Como que ele santificava os seus filhos? Jó dava cobertura espiritual para os seus filhos. Jó orava pelos seus filhos. Jó trazia os seus filhos para a presença de Deus. Jó trazia a sua família para a presença de Deus. Você é o primeiro pastor da sua casa, então você tem que trazer a sua família para a casa de Deus. Elas esperam de você. Se um pai desiste de servir a Deus, todas as outras pessoas desistem. Todas as outras pessoas desistem. Pode olhar para as famílias, o dia que o pai tira o pé, toda a família tira o pé. Às vezes você vê a mãe mantendo ali, arrastando, só, e enquanto o marido não vai junto, a coisa parece que não fica travada, fica ali mais ou menos, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Jó santificava seus filhos. Como que santifica meus filhos, pastor? Simples. Provérbio 22:6 diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar, e até quando for velha, ela não se desviará dele. Cabe a nós, papai, ensinar nossos filhos o caminho do Senhor, ensinar nossos filhos a se conduzir na presença de Deus. É responsabilidade do pai conduzir a criança no temor, no tremor e na reverência para com o nosso Deus. Seu filho espera isso de você, seu filho espera isso de cada um de nós, nossos filhos esperam isso de nós. Como que eu faço isso, pastor?
ame a palavra de Deus e ensine ele a amar também. E você vai ver que ele vai se tornar uma criança maravilhosa. Hoje nós não damos mais valor ao aprendizado de uma criança. Eu vim de uma igreja onde nós tínhamos, por graça e bênção do Senhor, um ministério infantil que abrangia de crianças de 3 anos para cima. Todas elas eram ministradas. Até os 3 anos era berçáriozinho. Historinha, brincadeirinha e tititi. Depois disso, elas eram ministradas. Cada um dentro da sua faixa etária, cada um dentro do seu entendimento, cada um dentro da sua situação. Mas quando o menino tinha 11 anos, 12 anos, a primeira coisa que ele perguntava era: que dia que eu vou batizar? Quando eu vou batizar? Era comum meninos de 12, 13 anos tocando, pregando, já participando do ministério da igreja. Mas por quê? Porque havia um investimento da igreja e da família no crescimento e no aprendizado daquelas crianças. Então não espere que só a igreja ensine seu filho. A igreja está aqui, ela vai ensinar a palavra de Deus. Mas é importante que você em casa também faça o mesmo. Santifique os seus filhos. Seja autoridade espiritual. Ore por eles. Cuide deles. Ensine o caminho que a criança deve andar. Irmãos, vocês conhecem mais do que eu. Nós estamos vivendo uma sociedade perdida. Perdida. Se nós não ensinarmos nossos filhos, se nós não ensinarmos para ele o correto, se nós não dermos bagagem para esses meninos, nós não sabemos o que serão deles lá na frente. Nós não sabemos o que serão deles lá na frente. E o pior de tudo, que a gente vai criar uma sociedade fraca. Uma sociedade fraca. Fraca, fraca e fraca. E para finalizar, a Bíblia diz também que Jó santificava seus filhos. E diz: levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Uma pergunta para você hoje, papai. Você tem oferecido sacrifício a Deus em favor de seus filhos? Você tem oferecido sacrifício a Deus em favor dos seus filhos? A Bíblia diz que Jó fazia isso com frequência. Que tipo de sacrifício Jó oferecia? Pastor, que tipo de sacrifício Jó oferecia? A Bíblia diz que Jó oferecia ofertas e orações. Jó sacrificava animais para santificar seus filhos. E Jó orava pelos seus filhos. Um pai deve orar pelos seus filhos. Orar é a maior demonstração de amor que você pode dar para os seus filhos. Irmão, não sei você, mas sabe, não é toda madrugada, não precisa, mas de vez em quando, você tem que acordar de madrugada e abençoar seus filhos. Pôr a mão na cabeça deles dormindo lá, sabe? Deixa. Ai, pastor, mas vai acordar. Se ele acordar e ver você orando por ele, ele vai dormir depois assim, ó, tranquilo, que ele vai dizer assim: poxa, meu pai estava orando por mim. Meu pai estava orando por mim. Sabe? Deixa seus filhos acordar com você orando por ele. Põe a mão na cabeça. Está dando trabalho ainda? Mais ainda. Se está dando trabalho, vai lá de noite, de madrugada, põe a mão. Ô, Senhor, abençoa esse menino. Arranca esse trem ruim da cabeça dele. Tira o celular, tira tudo dele. Mas deixa esse menino bom. Nós temos que orar. A maior demonstração de amor que você pode dar para o seu filho é orar por ele. É abençoar a vida dele. Quando os meus filhos eram pequenos, eu orava por eles em qualquer situação, irmão. Qualquer situação. Mas o que o joelho vai cair? Vem cá, o papai vai orar. Não tinha nada de beijinho, não. Não. Vem cá, o papai vai orar. Jesus, abençoa o joelhinho dele aqui, pequenininho. Assim era. Pastor, mas não é uma oração vazia? Não, não é oração vazia. Eu estou ensinando ele que Jesus pode abençoar a vida dele. Que Jesus pode cuidar deles. Então, caiu, vem cá que o papai vai orar. Vai dormir, vem cá, o papai vai orar. Vamos comer, vem cá, o papai vai orar. Eu sempre orei com eles em toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Ai, pai, cresceu, eu vou dormir na casa do meu amigo. Vem cá então, vamos orar primeiro. Senhor, guarda ele lá na casa do amigo. E vai falando, irmão. E vai falando o que você não quer que aconteça lá. Entendeu? Que lá o amiguinho dele não dê coisa ruim para ele. Que lá esse amiguinho seja bom. E se esse amiguinho for bom, Senhor, tira da vida dele. E vai. E ele vai aprendendo. Ele vai aprendendo. A Adriele, quando foi?
Eu nasci em 2008. 8. Com 6 aninhos, ela por si só, ela chegou e disse assim, eu quero fazer um jejum. Ô filha, jejum? O que você quer fazer jejum? Não, eu quero uma coisa de Deus. E eu quero fazer um jejum, então. Aí o que a gente fez? Então não, filha, você não vai fazer jejum sozinha. Nós vamos todo mundo jejuar com você. E todo mundo fez um jejum pelo que ela queria. Todo mundo fez jejum pelo que ela queria. E ela recebeu. Ela tinha um sonho com 6 anos. Eu queria viajar de avião. Nunca tinha andado de avião ainda. Vai passar vergonha hoje. Eu queria viajar de avião, papai. Ela falou, pô, filha, viajar de avião estava fora do meu contexto. Estava fora dos meus planos. Mas eu falei, vamos orar. Vamos orar. Se Deus colocou no seu coração, Deus vai abençoar. E não foi que passou poucos dias depois que encerramos o jejum, a Sheila tinha uma grana para receber, que estava parada de um trabalho que ela tinha feito. A grana caiu. Nós olhamos e falamos assim, e aí, como fazer? Vamos viajar. Vamos viajar. Pegou e foi todo mundo viajar de avião. Coisa linda. Coisa linda. Então, isso aqui vai trazendo fé para o coração da criança. Ela entendeu que Deus supre as suas necessidades. Ela aprendeu, ela entendeu. Meus filhos sabem disso. Eles trabalham, eles entendem isso, oram. A gente ora por isso. Então, sabe, algumas situações nós temos que usar a oração. É a melhor coisa que tem. Eu orava pelas crianças desde o ventre. Desde a barriga eu punha a mão e eu orava e abençoava. Orava e abençoava. Desde pequenininho. É importante isso. Nós temos que refazer esse papel. Ele é nosso. Ele é nosso. Ele é nosso. Eu orava e pedia, Jesus, quando essa criança nascer, que seja calma, que seja inteligente, que seja abençoada, que seja bonita, igual o pai. Né? E aí foi aqui para eles, ó, coisa linda. Ó, Deus ouve a oração da gente. Deus ouve, entendeu? Nós temos que orar. Nós temos que pôr as mãos na cabeça dos nossos filhos e abençoá-los. Ai, pai, eu vou para a escola, tem prova, não sei se eu vou bem. Vem cá, vamos orar. Vamos orar. Tudo resolve com oração. Tudo se resolve com oração. Oração é bom demais. E Jó, então, ele se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios e orava pelos seus filhos. Orava pelos seus filhos, ele abençoava os seus filhos. Quando foi a última vez que você fez uma oferta pelos seus filhos? Você já fez oferta pelos seus filhos? Eu fiz oferta quando soube que minha esposa estava grávida. Eu fiz oferta quando nasceu. Fiz oferta durante muitos aniversários. Sabe? É uma forma de você lembrar a Deus que você está feliz com aquilo que Ele te deu. Senhor, olha, muito obrigado pelos meus filhos. Eu quero fazer uma oferta hoje de amor pela vida dos meus filhos, pela vida da minha esposa, pela vida da minha família. Sabe? Nós não ofertamos ao Senhor pelos nossos filhos. Nós temos que ofertar. Oferte ao Senhor pela sua casa, pela sua família, por aquilo que Ele tem te feito, por aquilo que Ele tem te dado, por aquilo que Ele tem colocado no seu coração, na sua vida. Sabe? Sarou de uma doença? Oferta ao Senhor. Senhor, obrigado por ter livrado meu filho. Passou de ano, menino, estava difícil, você orou, pediu, né? Oferta ao Senhor, mostre para ele, para os seus filhos, que Deus é importante para você. Porque senão, ele não vai achar que Deus vai ser importante para ele. Amém? Amém. Mostre para os seus filhos que tudo é sobre Deus. E que Deus é tudo para você. Ao final de tudo, Jó ensinava seus filhos a temerem a Deus, pois ele dizia, pega a última linha lá do versículo 5 que nós lemos. Por que Jó fazia tudo isso? Finalzinho está dizendo assim, ó, pois dizia Jó, talvez meus filhos tenham pecado, os meus filhos, e blasfemado contra Deus e em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Deixa eu dar uma notícia difícil para você. Você vai orar por ele pela vida toda, irmão. Você vai orar por ele pela vida inteira. Você vai orar por eles em todo tempo, em todo momento, toda a vida. Nós vamos ter que orar pelos nossos filhos. Jó fazia isso continuamente. Não deixe de orar para os seus filhos, não deixe de abençoar os seus filhos, não deixe de ensinar seus filhos a viver uma vida em sociedade, a viver uma vida de bênção com seus irmãos, a respeitar seu irmão. Nós nunca deixamos o Abner e a Adriele trocar sequer um tapa.
sem ter uma correção. Um tapa sem ter uma correção. Nunca. Por quê? Porque se você deixar a criança bater uma na outra, elas vão crescer brigando, batendo. E você sabe de uma coisa. Um filho primeiro ele bate no irmãozinho, depois ele bate em você. Bate em você. Outro dia eu estava no mercado, acho que foi. No mercado. O menino deu um tapa na cara da mãe. Mas assim que deu estralo. A mãe, não faz isso. Ah, filho, se fosse em casa. Ah, se fosse em casa. Sabe, não nega a correção para o seu filho. Não nega, a correção ela é boa. Ela é boa. A correção ela vai trazer para ele, para você, depois, bênçãos sobre a sua casa e sobre a sua família. A Bíblia diz que aquele que nega a correção, esse passa vergonha. Mas aquele que corrige será abençoado. Aquele que corrige será honrado. Então não tenha medo de corrigir seu filho. Ai, pastor, mas eu vou falar não para ele, eu trabalho o dia inteiro, fico em casa, fico fora o dia inteiro aqui nessa vida, tão corrido, a gente não faz nada. Tem que dar as coisas para as crianças, tem que dar nada. Criança precisa de amor e comida. Tem amor e comida, tá lindo. Eu não tinha nada quando eu era pequeno. Meu pai era muito pobre, minha mãe faleceu cedinho. Não tinha nada, não tinha carrinho, não tinha brinquedo. Carrinho nosso era lata de leite ninho. Lata de leite ninho. Fazia carrinho de lata de leite ninho. Entendeu? Mas o importante é amor, é carinho. A gente se preocupa tanto em dar coisas e esquece de dar o que é mais importante. Ame seus filhos. Demonstre isso para os seus filhos. Mostre isso para os seus filhos. Deixe claro isso para os seus filhos. E eles vão crescer adultos amáveis, seguros e pessoas responsáveis que vão poder fazer diferença nessa sociedade. Nós não podemos criar gente que vai só acompanhar aquilo que o mundo está fazendo. Nós temos que criar pessoas, homens e mulheres, que vão fazer diferença nas nossas vidas, nessa nação, no nosso povo, em cada um de nós. Então, papais queridos e amáveis e maravilhosos, mostre para os seus filhos que tudo é sobre Deus. Tudo é sobre Deus. E Deus é tudo para nós. É tudo para cada um de nós. Amém? Vamos aprender, vamos criar, vamos ensinar nossos filhos a serem cidadãos melhores, filhos melhores, estudantes melhores, profissionais melhores. Nós temos que fazer isso. Cabe a cada um de nós. Cabe ao meu coração, cabe ao seu coração fazer isso com nossos filhos para que eles cresçam saudáveis, para que eles cresçam com uma consciência, com uma mentalidade boa e podem trazer para nós bênçãos, trazer para nós alegrias no nome do Senhor Jesus. Então, esses são alguns sinais de uma paternidade saudável. Uma paternidade saudável. Só para você rememorar e a gente vai encerrar em nome do Senhor Jesus. Veja, seja amoroso e equilibrado com seus filhos. Isso não te impede de chamar a atenção deles. Ensine seus filhos a ser generosos com seus irmãos, com as pessoas que estão ao redor. Ensine seus filhos a compartilhar. Lembre-se, os filhos de Jó compartilhavam o jantar entre todos os filhos. Quarto, ensine seus filhos que você é a autoridade espiritual na sua casa. E número 5, ore, abençoe, ofereça sacrifício pelos seus filhos. Isso é sinal de uma paternidade saudável. Para a gente encerrar, quando aconteceu tudo isso na vida de Jó, ele sentou, chorou, lamentou quando perdeu seus 10 filhos, mas ele disse assim: o Senhor Deus me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Um homem muito bom, que não soube criar seus filhos, foi chamado de Rei Davi. Se você olhar, o Rei Davi foi um ótimo rei, um excelente guerreiro, um péssimo pai. Péssimo pai. Um dos seus filhos deitou-se com as suas mulheres. Outro tentou roubar o seu reino. E quando faleceu, Absalão tentou roubar o reino. Davi, que não soube educar, não conseguiu ter a mesma atitude de Jó. Jó disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Davi, diante da perda, só lamentou
e ficou chorando muitos dias dizendo: ai, meu filho Absalão, ai, meu filho Absalão, porque ele não soube educar e dar uma paternidade correta para os seus filhos. O filho Absalão morre porque tenta tirar o reino do próprio pai. Criança egoísta, não? Bastante egoísta, bastante egoísta. Então é isso, meus queridos. Nesses dias dos pais eu quero trazer para você mais uma vez um pouco daquilo que nós precisamos fazer para que a nossa sociedade, para que a nossa igreja, para que a nossa casa, para que a nossa família seja abençoada pelo poder, pelo nome do Senhor Jesus. Pastor, tudo muito difícil de fazer. Deus vai te dar graça. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai conduzir você para criar filhos que vão ser bênção para a sua vida, honra para a sua vida. Como disse depois o salmista, né? Feliz é o homem que enche de filhos a sua casa, que enche de flecha a sua aljava. Ele não será envergonhado. Que sejam felizes. Feliz Dia dos Pais para você. Feliz Dia dos Pais para todos os papais. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, vamos encerrar. De tempos em tempos a gente traz uma palavra de instrução para a família, instrução para os pais, instrução para as mães, instrução para os filhos. E nós entendemos que é necessário, de tempos em tempos, olhar para dentro de cada um de nós, da nossa casa, da nossa família, e ver aonde precisamos melhorar, crescer, não é? Frutificar, fazer de forma melhor. Eu dou graças a Deus porque aqui nós temos famílias maravilhosas no nosso meio. Famílias que têm conseguido, com a ajuda de Deus, claro, educar seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. E eu louvo a Deus por cada um de vocês. E eu peço a Deus, todas as vezes que oro, para que Deus continue dando graça para vocês. Para que vocês continuem não só educando seus filhos, mas ensinando eles no caminho do nosso Senhor, do nosso Deus, do nosso Salvador. Amém, queridos?